O Brasil vive um momento de maior consciência da população sobre a necessidade de maior ética e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A Thomson Reuters realizou uma pesquisa que mostrou também uma grande preocupação com isso dentro das empresas. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Educascope TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com José Leonélio de Souza, da Thomson Reuters, que vai dar mais detalhes sobre essa pesquisa. Onde foi feita essa pesquisa, esse levantamento? Luciane, essa pesquisa que ocorreu entre o final de 2014 e início de 2015, ela aconteceu no mundo inteiro, com 600 profissionais experts nos 5 continentes, para falar sobre questões que mais os preocupavam com relação à compliance. E um detalhe bastante relevante na nossa pesquisa foi que 70% dos pesquisados chegaram à conclusão e enfatizaram que as mudanças regulatórias vão continuar acontecendo durante o ano de 2015, né? E, evidentemente, por isso, eles têm que se adequar, inclusive, com a sua estrutura de compliance. A gente vive um momento muito interessante no país, em que a população cobra mais governantes, os gestores das empresas públicas, e isso se reflete também nas corporações, nas empresas, até pela preocupação em não se deixar contaminar por essa imagem toda de corrupção, e que acaba tendo um reflexo no exterior, uma repercussão lá fora. O que o senhor percebe dentro das empresas? Luciane, eu destacaria em especial o fato de a gente dispor agora de uma lei anticorrupção, a Lei 12.846, que passou a estar vigente aí no início de janeiro, e em especial o Decreto 8.420, que regulamenta a nível federal a lei. E com essa lei fica claro que todas as empresas, e não apenas as instituições financeiras, devem ter sim um programa de integridade, né? Por quê? Porque essa lei, ela responsabiliza administrativamente toda empresa que estiver, de alguma forma, envolvida em seus negócios com atos de corrupção. E o fato da existência de um programa de integridade demonstra para as autoridades que a empresa está, sim, levando a sério o seu negócio com integridade, que, eventualmente, por algum percalço, por algum deslize, seja de uma pessoa que o representa, ou seja de um funcionário, a corrupção ocorreu, né? Ela vai pagar pela corrupção? Certamente vai, mas não necessariamente penalizada pelas autoridades, uma vez que demonstre que tem um programa sério de integridade. Isso aumenta a responsabilidade do profissional que conduz essa questão de compliance dentro das empresas, e também por parte da empresa tem que haver um maior investimento na remuneração dele e da equipe de compliance, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E então, fazendo uma relação de novo com a nossa pesquisa, a gente tem 2 pontos bastante interessantes que estão ligados a isso. 59% dos nossos pesquisados, e eu recordo que foram lá os 600 pessoas pesquisadas, e elas enfatizaram que existe uma tendência muito grande de que o profissional de compliance tende a ser cada vez mais responsabilizado na função. Evidentemente, responsabilizado seja pelo conselho de administração, seja pelos executivos da empresa, seja pelas autoridades reguladoras quando estiver fazendo um processo de investigação com a empresa, né? Agora, há uma cobrança também por parte de órgãos internacionais, não é? Não há dúvida nenhuma. Aliás, eu gostaria de destacar que o fato de acontecerem essas regulamentações em todos os países se deve exatamente a uma preocupação internacional de garantir que o mercado mundial esteja adequadamente regulado, o que significa nós termos empresas trabalhando e negociando e comercializando em pé de igualdade, com recursos próprios, com a sua eficiência, e não com recursos de drogas, de tráfico de armas, de trabalho escravo, etc.
E o que essas organizações internacionais tendem a fazer, e eu dou um exemplo da OCDE, que é a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, que tem insistido junto aos governos para que desenvolvam uma lei de combate à corrupção. O GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira, desde 1998, tem trabalhado bastante intensamente, elaborando regras para que os países desenvolvam essas normas e também as suas instituições financeiras no sentido de combater a lavagem de dinheiro e de combater o terrorismo, né? E é interessante que, por exemplo, organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional assumem também esse compromisso, exigindo dos países o cumprimento dessas regulamentações e a implementação dessas regulamentações como pré-condição para conceder empréstimos. Ou seja, isso tudo vai ajudar a gente ter no mundo um contexto mais justo, né? Mais ético de operar. E aí, em link ainda com a pesquisa que a gente está falando, uma das percepções dos entrevistados é exatamente que por volta de 69% tem a percepção de que o custo do profissional do compliance tende a aumentar. E é natural que tende a aumentar, primeiro porque ele está sendo muito mais exigido, né? E eu diria, e em particular no Brasil, porque até antes do advento da lei anticorrupção, nós tínhamos o setor financeiro bastante bem regulado, desde 1998, bastante bem regulado, e, portanto, com seus oficiais de compliance desenvolvidos e tudo mais. Nós tínhamos um mercado que eu diria relativamente estável de profissionais de compliance. Com o advento da lei anticorrupção, as demais empresas não financeiras também são chamadas a ter o seu programa de integridade e, portanto, ter os seus profissionais de compliance. E aí nós temos uma demanda muito maior por esses especialistas. As instituições financeiras no Brasil têm um histórico de maior regulação, isso até nos protegeu durante a crise internacional, embora a gente esteja numa crise econômica agora. No auge da crise financeira lá fora, o Brasil se manteve numa situação mais confortável por conta dessa regulação já há algum tempo, um histórico de inflação, né? Então, essa equipe de compliance das instituições financeiras sempre houve essa preocupação, agora essa preocupação também nas empresas de outros segmentos, é isso? Não tem dúvida. O que eu destacaria aqui como uma grande qualidade do nosso sistema financeiro é exatamente o fato de que o Banco Central sempre foi bastante rígido nas questões das regras de Basileia que tratam da liquidez das instituições. O Banco Central sempre foi muito sério nisso, sempre exigiu isso das instituições, e o que a gente viu é que quando da crise de 2008, as nossas instituições não estavam com problemas de liquidez, como não tem problemas de liquidez hoje, né? E a Basileia passou a instituir para os bancos centrais no mundo, a partir da crise de 2008, passou a instituir Basileia III, que é uma regra um pouco mais séria, ou um pouco mais rígida para a reserva de capital nos bancos na concessão de empréstimos, né? E veja, essa regra de Basileia III pouco afetou as nossas instituições, que já vinham trabalhando em padrões mais rigorosos. A Thomson Reuters realizou uma pesquisa também sobre risco de conduta. Do que se trata? Essa pesquisa, ela foi também realizada no mesmo período, nesse caso com 200 profissionais do segmento financeiro, né? E a preocupação da Thomson Reuters em fazer essas pesquisas é exatamente ter a percepção adequada do mercado, das suas necessidades, para depois poder oferecer soluções inteligentes para o mercado, para ajudá-los nesse processo, né? E uma outra pesquisa que foi bastante interessante foi essa de risco. Risco é um processo que vem amadurecendo aí no mercado como um todo ao longo dos últimos anos, e agora com mais destaque a gente tem a questão do risco de conduta. E na nossa pesquisa foi muito interessante que dessas 200 pessoas entrevistadas, por volta aí de 81%, revelou, olha, a gente reconhece que temos que implantar processos de
para cobrir o risco de conduta, mas nem sempre está claro o que exatamente é o risco de conduta. E, de fato, isso é um desafio bastante grande, o entendimento disso como um processo, né? Mas a gente aqui no Brasil, de novo, por conta do decreto, da Lei Anticorrupção e do decreto 8.420, a gente tem isso de forma muito confortável. Por quê? Porque o decreto 8.420, ele elenca 16 itens que são os itens esperados de um programa de integridade e que cobre desde uma política clara, de um código de conduta bastante claro, conhecido de todos os funcionários da empresa, garantindo que toda a organização esteja envolvida, em especial a começar pelos seus executivos. Isso é sumamente importante, né? O exemplo começa de cima, né? Além disso, tem que ter um programa de denúncias para permitir que, se algum funcionário perceba alguma coisa, possa fazer uma denúncia, mesmo que seja anônima, e a empresa tem sim a obrigação de investigar isso. Tem um programa, e esse é muito especial, de conhecimento, seja dos seus funcionários, seja das terceiras pessoas com quem a empresa se relaciona. E eu chamo de terceiras pessoas aqui, os seus parceiros de negócio, os seus fornecedores, associados, os seus clientes. É preciso fazer o que a gente chama de uma diligência reputacional para garantir que as pessoas com quem a empresa se relaciona têm o mesmo padrão, ou se espera que tenham o mesmo padrão ético da empresa. José Leonélio, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Eu aqui agradeço a oportunidade, Luciane. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.